Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola Dominical. Hoje, meus amados, nós vamos trabalhar o tema da maturidade. Nós vamos entender, vamos estudar para entendermos qual é a diferença entre a maturidade e a imaturidade cristã. Nós vamos também procurar entender quais são as situações que nós nos encontramos e o que nós devemos fazer para nos tornarmos cristãos maduros, cristãos caminhando, sendo discípulos e discípulas nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Hoje, amados, é um dia especial, Dia dos Pais. Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós queremos cumprimentar a todos os pais, deixando aqui as nossas homenagens aos queridos pais que tiveram filhos, que são maridos, que hoje são responsáveis pela paternidade, que é um dom de Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada pai e levando a graça e a misericórdia sobre a sua vida. Amém, queridos? Aproveite o seu dia junto à família, esteja com seus filhos, exerça a sua paternidade e goze dos privilégios que Deus te deu como um pai, um bom pai. Amém, amados? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse dia de escola dominical. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco através desse tema maturidade e abra nossas mentes e corações, Senhor, para que sejamos cristãos maduros e maduras com base na Palavra do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor também abençoe os pais de hoje, Senhor, nesse dia dos pais, que a Tua graça e o Teu amor possa cobrir cada pai da igreja, dessa cidade, do nosso país. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos, glórias a Deus. A leitura que vai nos dar a direção do assunto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém, amados? Tem também a leitura que está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 15, que diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e da vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Amém, queridos? A palavra de Deus é sempre boa e ela nos dá o discernimento para nós crescermos como discípulos do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, para início de conversa, nós vamos ver que nós atualmente vivemos um cristianismo frágil, um cristianismo infantil, porque essa infantilidade, queridos, vive uma fé superficial, uma fé que não gera muito testemunho de vida. As pessoas muitas vezes querem ir hoje nas igrejas, grandes igrejas, para receber ali um milagre, né? E depois vão para casa e voltam às suas vidas normais. Elas não têm profundidade, qualidade. É preciso, meus amados, mergulhar mais a fundo, não é? Como diz a palavra de Deus: lançai a rede em águas profundas. Então, por que nós vivemos esse cristianismo frágil? É porque isso tem acontecido. Porque, meus amados irmãos, as pessoas querem viver muito as suas tradições pessoais. Elas querem viver as tradições humanas, nas práticas das denominações das igrejas, das comunidades, né? Essas denominações elas querem seguir. Porém, esta teologia, queridos, que está separada, ela não faz parte, ela está um pouco separada do verdadeiro evangelho. Por isso nós devemos ter cuidado ao frequentar determinadas igrejas, porque elas têm uma teologia separada, seletiva, que não é bem aquela que o Evangelho nos diz para nós seguirmos. Assim, meus amados irmãos e irmãs, o cristianismo atual, ele se distancia da essência, do fundamento das Sagradas Escrituras. Por quê?
porque ele negligencia e deturpa as verdadeiras essências contidas na Bíblia. Então, meus amados irmãos e irmãs, a imaturidade cristã, nesse sentido, ela gera uma certa irresponsabilidade pessoal e não compromete os cristãos com a verdadeira missão de Deus. Missão que é fazer discípulos e discípulas nos caminhos da missão. Nós lembramos, queridos, que Adão e Eva também pecaram e fugiram da essência de Deus, vivendo ali uma vida superficial e não totalmente mergulhada no Evangelho e na Palavra de Deus. Nós devemos ter cuidado, porque se nós estamos também repetindo esta realidade de Adão e Eva, nós estamos sendo imaturos espirituais e também necessitamos retomar o caminho da maturidade cristã. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos e irmãs, o que vem a ser maturidade? A maturidade tem conceito em várias áreas da vida, mas nós vamos ver aqui apenas aquelas que estão voltadas ao nosso conceito. Por exemplo, o conceito de maturidade na psicologia diz respeito ao desenvolvimento pleno da capacidade e da inteligência da pessoa nos processos emocionais, nas suas relações emocionais, de pai para filho, de mãe para filho, de marido com esposa, da pessoa por pessoa, ou seja, ela sabe lidar bem com a emoção. Ela não tem a emoção à flor da pele, mas sabe lidar com a emoção, com o amor, com a razão. Ela tem equilíbrio, controle. Isso se chama maturidade de um indivíduo. E ele goza plenamente de uma diferenciação e uma integração do seu corpo, da sua mente. Tanto no aspecto mental como psicológico. Então também é a qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura, age com reflexão, bom senso e prudência. Outro conceito de maturidade, ou melhor, o conceito de maturidade na Bíblia, diz respeito ao aspecto da maturidade cristã. Veja que Paulo, meus amados, usa o termo teleios, que significa perfeito. E também o autor cristão evangélico John Stott diz que significa maduro. A palavra teleios, do grego, significa maduro, maturidade, está no ponto. Dessa maneira, meus amados, Paulo incentiva os seus discípulos a serem maduros. Maduros em Jesus Cristo, maduros no Senhor, que trata da nossa espiritualidade da vida cristã. E essa maturidade, meus amados, ela é de forma integral, ou seja, maturidade de corpo, alma e espírito, bem como da razão, dos sentimentos, da emoção e da nossa consciência. Não parece ser um processo fácil ser uma pessoa madura, mas para chegarmos a essa maturidade, meus amados, é preciso nos submetermos a um processo contínuo, no qual nós vamos entendendo quais são os nossos próximos passos a serem dados. É preciso ter coragem, consciência e querer ser um indivíduo maduro, porque só assim nós atingiremos essa maturidade e poderemos alcançar outros níveis do relacionamento e que a vida humana nos possibilita. Amém, queridos? Então, qual é a sua visão, meus amados, de Cristo? Porque se você está em Cristo Jesus e Cristo é o centro da sua vida, você está desenvolvendo o verdadeiro caráter cristão em você. E esses passos, esse caráter, refletirá na sua vida e também não só em você, mas na comunidade que você vive, na comunidade cristã, no corpo de Cristo, porque você será reflexo do espelho da imagem de Jesus Cristo em você, para todas as pessoas que você conviver. Nós então, meus amados irmãos e irmãs, precisamos agir como os apóstolos Paulo, Pedro e Tiago. Eles instruíram os seus discípulos a buscar a avidez, a coragem, o discernimento, a melhoria contínua através da disciplina que é esperada na maturidade cristã. Para nós seguirmos esse caminho da maturidade, meus amados, nós precisamos querer. E não só querer, nós precisamos ter disciplina, persistir, perseverança para nós chegarmos nos objetivos que nós precisamos chegar. Amém?
Jesus, meus amados, tem um propósito claro no mundo. Qual é o propósito do Senhor Jesus? O propósito é a missão que Deus tem para nós, que é alcançar vidas para a salvação. Essa é a mesma missão da Igreja do Monte Alegre, alcançar vidas para a sua salvação. Mas não só alcançar, nós precisamos também alcançar essas pessoas, integrá-las nas comunidades de fé e discipulá-las através do ensino, do ministério, inclusive aqui da escola dominical. A escola dominical nos ajuda, como todos que participam, a sermos discipulados na palavra do Senhor. Ela nos ajuda a crescer e termos maturidade cristã, a desenvolvermos em nós o caráter de Cristo. Para isso, a igreja discipula as pessoas, os irmãos, para que elas possam dar esse passo de fé e crescer na palavra do Senhor. Tornam-se discípulos de Cristo quando são treinadas e enviadas a outros que receberão a Cristo através delas. Por isso, queridos, a maturidade tem a ver com a formação do caráter de Cristo, pelo testemunho que nós damos, pela fé que nós experimentamos na nossa vida perante as tribulações, vencendo uma e outra tribulação, nós vamos caminhando pela fé que o Senhor reservou para nós. Isso também é testemunho de vida, isso é sinal de ministério frutífero, os quais recebemos por meio da nossa vocação. Experimentar a maturidade cristã, meus amados, é algo fenomenal, é algo que Jesus, o Senhor, reservou para nós através da tua palavra. Ele já nos deu o caminho, basta que nós sigamos esse caminho para alcançarmos a maturidade e vencermos as vicissitudes da nossa vida no dia a dia. Não é mesmo, queridos? Cada um de nós precisa buscar o seu crescimento pessoal. Nós somos ensinados, instruídos, discipulados e também exortados daquilo que nós não devemos fazer por aqueles que exercem influência sobre as nossas vidas. Quem é que está exercendo influência sobre a sua vida, meu amado? Se não é alguém que tem o coração de Cristo, peça às pessoas que têm o coração no Senhor para exercer influência sobre a tua vida. E você vai encontrar um novo caminho, porque a maturidade de Cristo virá através dessas pessoas para você. E você terá um novo desafio, um novo ânimo para seguir na tua vida. Se um cristão, querido, não desenvolve a maturidade e fica parado, ele fica muito rudimentar. Ele fica abaixo da mediocridade. Ele precisa então vencer a linha da mediocridade e seguir adiante para caminhar com Cristo. Ele precisa sempre estar sendo ensinado. Se um cristão não caminha, ele nunca está preparado para levar o evangelho. Ele tem receio, ele tem medo, ele não caminha conforme a palavra de Deus. Hoje esses cristãos, queridos, não crescem e são um atraso no testemunho e na missão da igreja. De alguma forma, as igrejas em geral, o cristianismo, como nós dizemos, é um cristianismo infantil, elas precisam mudar, queridos. Essas pessoas precisam mudar para que a fé realmente possa movê-los, para que elas possam mergulhar mais fundo no evangelho e se tornarem pessoas diferentes. Pessoas cristãs de fato, de verdade, com profundidade, e com isso caminharem pela fé que o Senhor reservou para estas pessoas, para todos nós. O Deus, meus amados, é o mesmo Deus para todos nós, e a santidade também é a mesma santidade que é requerida para mim é para você, porque o nosso Deus é o mesmo, e os padrões do nosso Deus são os mesmos para todos nós. Então, queridos, o propósito também de Deus para as nossas vidas é o mesmo propósito. E qual é esse propósito, então? É fazer o nome do Senhor grande entre os povos, o nome e a glória de Deus ser grande entre todas as nações. Vejam, amados, que a nova aliança promovida pela vida de Jesus trouxe a oportunidade de nós sermos, então, cristãos maduros na fé. E por recebermos também a palavra, a revelação que Deus nos deu no nosso coração. Nós então temos a oportunidade de experimentarmos e vivermos bem próximos ao Senhor, pela presença do Espírito Santo em nós. Amém, amados? Então vamos ver aqui, queridos, em primeiro lugar, quais são os sinais de imaturidade na nossa vida.
Reflita comigo se você é um cristão imaturo ou maduro e quais são as áreas que você precisa caminhar e se desenvolver no seu processo de crescimento cristão. Esses sinais são, primeiro, os cristãos imaturos, eles vivem no mundo da fantasia. Na prática, eles são infrutíferos, eles não conseguem sair dos seus sonhos. Eles são egocentristas, egoístas, não se colocam no lugar do outro, não têm empatia, vivem na medida de si mesmo e não do nós. Veja que a vida comunitária é a vida que nos faz crescer, é nela que nós encontramos desafios, é na realidade da nossa comunidade que nós encontramos os elementos que provam a nossa fé. Esse tipo de cristão, meus amados, ele não possui um coração ensinável, ele vê o outro sempre distante delas, é ele por si mesmo. Outro ponto, meus amados, é que eles têm pouca ou nenhuma educação nas relações interpessoais. Eles são individualistas, não respeitam os espaços e direitos dos outros, são arrogantes, não perdoam e nem pedem desculpas a ninguém, sem reconhecer o bom feito e não expressam gratidão entre os irmãos. Que dó desse, hein, meus amados? Vamos ajudar esses irmãos que estão nesses estágios. O cristão imaturo também, meu amado, ele é inseguro, é medroso, por isso ele esconde o seu orgulho, exalta a si mesmos antes de serem exaltados pelos outros. Outro sinal, queridos, é que eles são descontrolados em seus sentimentos e emoções, não têm equilíbrio, não têm controle próprio. Eles saem rasgando e consertando, não planejam nada, não se organizam. A improvisação, meus amados, é o aliado do crente imaturo. Por isso eles vivem em tentativas de erro, erra hoje, erra amanhã, erra depois. É preciso planejar, ter uma linha, ter um propósito. Aonde nós queremos chegar? Vamos trabalhar para esse propósito. Os cristãos imaturos também fogem a assumir as responsabilidades. Eles não assumem as suas responsabilidades de ser um cristão obediente às palavras do Senhor Jesus. Eles preferem muitas vezes mentir, fazer de conta, né? Honestidade, meus amados, nem sempre é o seu forte. Também, por último aqui, espiritualidade contraditória é uma característica do cristão imaturo. Falam do que não vivem e nem se esforçam para viver aquilo que deveriam. Têm discurso de santidade, são santinhos, né? Porém, vivem práticas recorrentes da imoralidade, do pecado. Então, amados, se você se enquadra dentro de uma dessas características do cristão imaturo, fuja delas, procure as características do cristão maduro e procure se enquadrar em uma delas. Vamos então ver aqui, meus amados, quais são os sinais do cristão, do discípulo e da discípula de Cristo, aquele que está caminhando para o processo de maturidade. Nesse sentido, meus amados, nossos comportamentos e hábitos são reveladores da nossa maturidade. Não é? Daí a importância de crermos e vivermos os princípios da Bíblia na nossa vida cotidiana, porque ela refletirá bons hábitos, bons costumes, bons princípios, e nós espalharemos a santidade ao redor de nós. Lembramos que quem não for santo, meus amados, sem santidade, não veremos a Deus. Está escrito na Bíblia, não é? Então essa prática madura leva a pessoa a ter discernimento e ser capaz de tomar as suas decisões no seu dia a dia, decisões acertadas. Ter fé e demonstrar boas obras na vida de outras pessoas também, queridos, destrona a hipocrisia existente e imatura daqueles que dizem que ser cristãos e não são. O nosso exemplo, o nosso testemunho, o nosso comportamento devem ser exemplo para o próximo, a fim de que ele também possa edificar a sua vida sobre as nossas, que espelhamos Cristo para o nosso próximo, para o outro. Quando, meus amados, o discípulo então, maduro de Cristo, deixa de lado coisas superficiais e foca naquilo que é importante, meus amados, que realmente importa, passa a demonstrar a maturidade cristã, agindo com bom senso e sabedoria construtiva na sua vida. Então veja que comigo, meus amados, que nem sempre a idade, né, o idoso ou o jovem, nem sempre a idade oferece maturidade por si mesma.
Pois nós observamos muitos jovens maduros e observamos também idosos imaturos pelas responsabilidades que muitas vezes eles assumem. Então, agora que sabemos o que é maturidade, vamos ver aqui quais são as características de uma pessoa que oferece maturidade cristã. Primeiro, sempre é bem educado, cordial para com o próximo. Ele pede perdão quando erra, tem controle de uma discussão, não se exacerba, mas é calmo, tem controle, tem domínio da palavra e de si mesmo. Ele controla a si mesmo, ele tem domínio de si próprio. Na verdade, é um dom, é uma dos frutos do Espírito, o domínio próprio, a temperança. Esse é o sinal do cristão maduro. Outro é ser um discípulo de bom senso, equilíbrio no falar, no vestir, no comportamento e também na forma de reação. O discípulo que tem domínio próprio, querido, ele tem domínio de todas essas coisas. Ele sabe se comportar, sabe se vestir, sabe se portar, falar, sabe a hora de falar, a hora de calar, não é? Domínio próprio é um dom que a pessoa tem, é um fruto do Espírito Santo do cristão, do discípulo maduro. Também, meus amados, ser um discípulo que conserva a humildade, reconhecer que possui limites, reconhecer que não sabe tudo, ter um coração ensinável, aprender com o próximo, se colocar no lugar do outro, saber reconhecer as qualidades que o outro tem. Isso é muito importante. Deus rejeita, meus amados, Deus rejeita o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Não é isso que a palavra de Deus diz? Também o cristão maduro, queridos, ele pensa antes de responder. Ele não responde imediatamente, retribuindo o mal com o mal. Ele pensa, ele processa antes de responder a outra pessoa. Ele sabe responder com palavras, porque palavras e atitudes, meus irmãos, é vital para os outros, é vital para nós. O provérbio diz que a palavra branda desvia o furor. Discípulo do Senhor, querido, maduro, é honesto e revela também maturidade na sua vida. Veja que a mentira sempre vem do diabo. Por quê? O diabo é o pai da mentira. Essa é a única paternidade do diabo, que é a mentira. Portanto, fuja da mentira, porque ela é filha do diabo. Procure a vontade de Deus, porque Deus tem aquilo que o seu coração necessita. Não é? E o fim da mentira, queridos, sempre será confusão e destruição. Devemos então dizer sempre a verdade em amor para com o nosso próximo. A desonestidade, corrupção, o engano prende as pessoas ao pecado e ao atraso, gerando assim imaturidade social e também nas nossas relações para com o próximo. Destacamos aqui, meus amados, que a maturidade tem a ver com a realização da obra de Deus nas nossas vidas. Quem procrastina, quem posterga, quem protela, ele acaba procrastinando no reino de Deus e também ele caminha para trás. Meus amados, quem caminha para trás é caranguejo. Nós somos filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, e nós precisamos caminhar para frente, obedecer ao Senhor, sermos cristãos maduros, para sermos discípulos e discípulas do Senhor. Devemos então ser proativos e buscar a mudança necessária na nossa vida. Qual é a mudança que você precisa fazer na tua vida, meu amado? Para ser um discípulo do Senhor nos caminhos da missão. Qual que é a diferença então, meus amados irmãos e irmãs? É que o primeiro revela proatividade, o outro não. Discípulos maduros, queridos, desejam alimentos sólidos, alimentos maduros, e não mais o leitinho espiritual. Eles querem coisas mais profundas, com mais conceito, com mais palavra de Deus, para que essa palavra possa edificá-los firmemente. O cristão maduro, meus amados, ele sempre centraliza a sua fé em Jesus, e em Jesus Cristo ele avança de forma firme, perdendo aquela instabilidade que as ondas tanto balançavam, porque ele sabe que Jesus está no barco com ele, então a fé dele é embasada na rocha que é o Senhor Jesus, por isso ele segue firme, confiante. Então, meus amados, o cristão maduro sempre está em Cristo e está relacionado a Ele, a Cristo, o nosso Senhor
e Salvador. Amém, meus amados? Então aqui mais um ponto da maturidade cristã que nos revela e que há dentro de nós, meus amados, um cordeiro e um leão. A maturidade, então, nesse sentido, é a capacidade de permitir que o cordeiro e leão permaneçam juntos em nós. Difícil, né? Porque o leão é o predador, o cordeiro é a presa. Leão e cordeiro não vivem juntos na natureza. Se viverem, um acaba consumindo o outro, né? Mas essa capacidade, porque nós temos dentro de nós o leão e o cordeiro. Se formos o cordeiro, será uma vítima. E se formos somente leão, chegará a exaustão das tuas forças. É preciso que nós tenhamos o equilíbrio. Às vezes somos leão, às vezes somos cordeiro. Então, quando nós somos capazes de sustentar os dois na nossa vida, nós agiremos de forma positiva, ou seja, sem negar as nossas próprias necessidades. Então, caminhando aqui para a nossa conclusão da escola dominical de hoje, que tratou do tema maturidade cristã, como nós podemos nos manter no trilho da maturidade de forma contínua e frutífera? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Você, meu amado irmão e irmã, é parte da Igreja de Cristo. E a sua maturidade, ela colabora para que a igreja seja melhor a cada dia, para que a igreja seja um local frutífero, cheio da graça e da palavra de Deus. A sua presença, meu amado, faz parte da igreja e é nela que a igreja cresce, na comunidade, na realidade da nossa comunidade. Nesse sentido, a nossa comunidade, meus irmãos, é o local ideal para nós crescermos na fé, na perseverança e enfrentarmos a nossa realidade de vida. Porque é lá, meus amados, que nós desenvolveremos o caráter de Cristo, baseados na palavra de Deus, que é o alimento que nós receberemos a cada dia, a cada instante, a cada momento. E lá, então, nós caminharemos para desenvolver a nossa maturidade pessoal e também a maturidade comunitária que tanto nós necessitamos. Então, meus amados irmãos e irmãs, oremos para que o Espírito Santo do Senhor nos ajude sempre nessa caminhada missionária. Cada um de nós está no estágio de desenvolvimento. Alguns de nós somos imaturos, alguns maduros, alguns têm alguns aspectos de imaturidade, outros de maturidade, mas nós precisamos caminhar, porque o nosso alvo é Cristo Jesus, e Ele nos espera pacientemente, e nos fortalece, e nos ensina, e nos mostra o caminho que nós devemos andar. Pense nisso então, queridos. Você tem uma rotina diária de reflexão para com Deus? Você faz o seu devocional, entrega a tua vida ao Senhor, age, respeita os seus limites como pessoa, como ser humano, mas entrega a tua vida garantindo que a fé do Senhor é que te sustenta. Veja isso, você necessita, nós necessitamos, meus amados, de caminharmos com o Senhor para que as ervas daninhas não cresçam no nosso jardim. E sim que o nosso jardim seja florido, cheio da palavra, cheio do Espírito de Deus. Qual é a prioridade que essa palavra ocupa no seu dia a dia, meu irmão e minha irmã? Você pode até evitar o livro sagrado e cultivar a imaturidade na sua vida. Ou pode aprofundar também no livro sagrado, crescendo e amadurecendo nele a cada dia. O que você deseja? Qual é a sua escolha? Sobre a sua vida de oração diária, qual que é o nível de intimidade que você tem com o nosso Senhor Jesus? Pense aí. Reflita, você é que vai identificar em você qual que é a necessidade que você tem e a partir dela tomar as decisões para a mudança de vida. Amém, queridos? Glórias a Deus! O teólogo Agostinho, que é um teólogo importante da igreja primitiva, um dos pais da igreja, ele ora, mas juntamente com essa oração ele afirma para nós o seguinte: Senhor nosso Deus, faze que sejamos cheios de esperança sob as tuas asas. Dá-nos proteção e apoio, Senhor. Tu nos sustentas desde pequenos até os cabelos brancos. Pois nossa firmeza somente é firmeza quando se apoia em Ti, Senhor. Mas também é fraqueza quando apoiamos em nós. Que bela oração, que bela reflexão do teólogo Agostinho sobre as nossas vidas. Procuremos ver, queridos, em que nós estamos apoiando. Somos em nós
ou estamos apoiando no Senhor que nos sustenta desde que nós nascemos até os cabelos brancos. Amém, queridos? Glória a Deus! Esperamos que você tenha aprendido sobre maturidade e imaturidade na aula de hoje. O que nós devemos fazer para sermos cristãos maduros, não sermos cristãos superficiais, de sempre estarmos querendo o leitinho espiritual do qual Paulo fala, mas buscarmos com convicção a palavra de Deus, que é o alimento sólido, sendo discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão, fazendo da igreja uma igreja forte, uma igreja consistente, obediente da palavra do Senhor, sendo um cristão exemplar, aquele que se compadece com o próximo, que segue firme nos propósitos do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Glórias a Deus, que o Senhor te abençoe e abençoe também todos os pais nesse dia dos pais. Seja o Senhor aquele que nos sustenta em todos os dias da nossa vida. Amém, amados? Um bom domingo a todos e até mais tarde no nosso culto de louvor e adoração. Que Deus abençoe.